Olha, você que está acompanhando a gente a partir de agora, Caruaru no Face. Conforme nós dissemos agora há pouco, nesta série de entrevistas com personalidades da política de Caruaru, nós vamos iniciar com a prefeita Raquel Lira. Ela já está nesse espaço que vai ser ocupado pelos outros políticos aqui da nossa cidade, e a gente também tem uma plateia, algumas pessoas de Caruaru que estão aqui e que no meio dessa entrevista vão interagir, vão participar com perguntas à prefeita Raquel Lira. Vamos cumprimentá-la, prefeita. Muito boa noite, obrigado por ter aceito esse convite. Boa noite, César. Poxa, o meu som está muito melhor do que o teu, né? O som interno. Eu quero cumprimentar todos que acompanham a gente no Caruaru no Face. Eu sempre falo que sou fã do trabalho que eles fazem. Cumprimentar todos que estão aqui, aos amigos vereadores que estão nos acompanhando, Leonardo, Ricardo, Lula, presidente da Câmara, e Bruno Lambreta, e conversar um pouco sobre nossa cidade, sobre os desafios que a gente tem para o futuro e como é que foi esse ano que se passou. Você está fechando um ano. Um terço da administração já foi concluída praticamente. Ele precisa... É um quarto, rapaz. É um quarto, 25%. 25%. É claro que o último ano é um ano mais reduzido, né? Porque você tem um ano eleitoral, mas estamos fechando o primeiro ano de governo. Então, a senhora fecha esse primeiro ano, um quarto da gestão, com que sentimento? O dever foi cumprido ou poderia muito mais, prefeita? O sentimento é que tem muito por fazer. A gente tem uma cidade super desafiadora. Esse foi um ano de estruturação interna, em que a gente foi para organizar muitas questões dentro da própria prefeitura. A gente tinha muita dificuldade de informação, de dados, e ainda tem. Isso já melhorou, mas, César, eu costumo sempre dar exemplos muito simples para que as pessoas que estão aí nos assistindo em algum lugar visualizarem. A gente... Quantas e quantas vezes você que é repórter, vive na rádio, jornalista, vai para uma rua, ou quantas pessoas te ligam para dizer que a rua dele consta como calçada na prefeitura e essa rua nunca foi calçada, que faz 20 anos que está constando como calçada e nunca foi. Muitas e muitas pessoas dizendo isso. E quando a gente chegou na prefeitura foi ver como é que se controlava isso. E se controla num papel, num mapa de papel. A gente teve que ir passamos 3 meses nas ruas de Caruaru identificando aquilo que era calçado daquele que não era calçado. É você chegar numa escola e não saber se o menino que faz o José da Silva, que é estudante do primeiro ano, não saber se ele é da turma A, B ou C, porque simplesmente não tinha controle nem lotação do aluno numa turma determinada. É de você não ter um controle mínimo de informações, de merenda escolar, da própria dívida ativa do município, se a gente for falar de algo maior, consta no orçamento que o município tem 400 milhões de dívida ativa. Mas quando você vai aprofundar o estudo sobre isso, você tem muita dificuldade de ter informações sobre a realidade dessa dívida. O prefeito, é para aqueles que dizem o ano está acabando e foi um ano perdido. A senhora responderia o quê? Foi um ano vencido. Nós somos... A gente na Prefeitura de Caruaru trabalhamos muito, nós somos 10 mil trabalhadores, todo o secretariado se empenhou muito para que a gente pudesse iniciar a estruturação da Prefeitura, trabalhar o nosso planejamento, licitações, apesar dessas dificuldades todas, num ano difícil na economia, difícil na política, talvez o tempo mais difícil de ser prefeito no movimento democrático do nosso Brasil, mas a gente conseguiu caminhar muito, nós estamos reformando agora 36 escolas. É um investimento da ordem de 10 milhões de reais. Ainda ontem entreguei para a população de Caruaru, no bairro Petrópolis, a escola Pedro de Souza. Ela nunca tinha sofrido uma requalificação. Foram 750 mil reais investidos, beneficiando cerca de 450 alunos. E a escola Professor Zé Leão, também investido 750 mil reais, mas um novo modelo de escola. Aqueles alunos que... Eu conversava com vários alunos, eles me mostravam a sala nova, eu perguntando como é que era a sala antiga. Ah, não tem nada a ver com isso, a luz não acendia, a parede dava choque, a banca era quebrada, e a gente está modificando essa forma, seja no centro de Caruaru, entregando, por exemplo, a escola Zé Leão, como na periferia de nossa cidade, ou, por exemplo, numa requalificação de mais de 1 milhão de reais que a gente está fazendo na Escola Maria Félix. A senhora falou em licitações. Por que o Ministério Público tem notificado tanto a Prefeitura? Por que são recorrentes essas notificações? Eu vejo com muita tranquilidade o trabalho dos órgãos de controle, seja do Tribunal de Contas ou do Ministério Público do Estado. O que eu penso,
é que a gente vive um momento de tanta roubalheira no país, que os órgãos de controle eles estão absolutamente extremados na sua atuação. Como a gente viveu um tempo de muito caos e vive ainda, a gente tem um momento de muito controle. Eu espero que daqui para frente essa coisa possa se equilibrar um pouco. Por quê? Porque você não pode medir todo mundo pela mesma régua, né? Nem todos os gestores têm a mesma história de desvio de recurso. Então, ter cautela, ter um posicionamento que muitas vezes o próprio Tribunal de Contas tem, muito mais de apoio e de construção junto com a gente, do que simplesmente de repressão, suspensão, cautelares que acabam paralisando a atividade pública. Agora, as irregularidades são observadas nos processos que são encaminhados pela prefeitura atual, pela gestão atual. Mas, dos que são os nossos, eu tenho plena tranquilidade de explicar cada um deles. Né? Qualquer um que você trouxer aqui para mim, eu vou explicar com muita tranquilidade. Nós baseamos nossa gestão na transparência, no diálogo com os órgãos de controle, com a sociedade. Tudo que a gente faz, a gente tem o controle do que fizemos e aquilo que se entregou à população a partir dos contratos. São esses mecanismos de controle que também não existiam antes. Então, César, aquilo que for perguntado, nós vamos esclarecer. Seja sobre São João, sobre contratação de pessoal, sobre qualquer assunto que diga respeito à nossa gestão na cidade de Caruaru. Raquel, por que a cidade continua suja, com lixo, com metralha? Por que a senhora não conseguiu um serviço básico, fechar esse primeiro ano em situação razoável, pelo menos? A gente, logo no início do ano, lançou o programa Cidade Limpa. Você se lembra muito bem que a cidade estava infestada de muriçoca e a gente retirou toneladas e toneladas de lixo do Rio Pojuca, entulhos da rua de metralha, o trabalho feito na cidade inteira, e a gente foi construindo. Quando a gente chegou na prefeitura, não tinha contrato de lixo, nós tivemos que anular a licitação por ordem do Tribunal de Contas, que tinha sido feita pela gestão anterior. Aí nós fomos estudar para lançar uma nova licitação, lançamos a nova licitação. Essa licitação nova ela ainda não foi concluída, ela está em andamento. O que foi que aconteceu que hoje está impactando a limpeza da nossa cidade? As metralhas, fundamentalmente as metralhas. A gente tem mapeado, georreferenciado, mais de 1.500 pontos de metralha, porque simplesmente nós estamos há 3 meses sem um contrato de caçamba. O contrato de caçamba é o contrato da retirada de entulho. Nós fizemos um contrato emergencial assim que a gente entrou na prefeitura e fomos licitar isso. Houve a primeira licitação, para você ter ideia das dificuldades que a gente tem no processo licitatório, quem ganhou a licitação foi a empresa do Rio Grande do Norte e a gente resolveu, depois de São João, montar uma central de diligência durante o São João, de diligência para que a gente pudesse ir verificar se as empresas existem. Fomos a Natal e a empresa que se dizia empresa de recolhimento de entulho, de caçamba, era uma empresa de venda de máquina de costura. Então a gente teve que acabar com cancelar essa licitação, fazer uma outra licitação. Foi quando veio o questionamento do Ministério Público. E aí o questionamento foi de tal ordem que todo mundo que ganhou a licitação, primeiro, segundo, terceiro lugar, desistiram, porque não conseguiam cumprir as exigências que estavam sendo colocadas nos questionamentos do Ministério Público de Caruaru. Inclusive, tive com o Dr. Marco Tiepo conversando sobre isso. Que se a gente não consegue compreender a realidade local, qual era o questionamento nas caçambas? Era de que o cara que ganhou a licitação, ele deveria ter no seu nome todas as caçambas que estavam servindo a cidade. E o que acontece, que não é proibido no contrato, nem no edital, é uma subcontratação. Eu ganho a licitação, tenho a minha caçamba e subcontrato outras pessoas que têm a sua própria caçamba. Ninguém tem uma frota de caçamba nova e contrata motoristas para poder dirigir essas caçambas. Cada um, como a gente chama aqui, é um caçambeiro e é subcontratado por aquele que ganhou a licitação. E aí, quando o Ministério Público questiona isso e coloca esse modelo em xeque, a própria pessoa que tinha sido segundo lugar na licitação desistiu, o primeiro lugar desistiu e a gente continua sem contrato de caçamba. Licitamos de novo e os envelopes vão ser abertos de 27. O fato de ser debutante na prefeitura, a primeira vez que você é prefeita, e ter uma equipe, um time escalado, esse secretariado da prefeita Raquel Lira também, em uma boa maioria, está estreando também. Isso tem dificultado, tem atrapalhado? A gente tem, na verdade, eu fui eleita pelo povo de Caruaru para buscar novos caminhos, para fazer diferente. E a gente não faz diferente buscando caminhar pela mesma pavimentação que os outros fizeram. É claro que chegar à prefeitura, eu estou no meu primeiro mandato, num cargo executivo, eu já fui secretária de Estado, mas a prefeitura tem uma dimensão muito maior.
a gente aprende muito todo dia. A curva de aprendizagem é gigante. Eu aprendi nesse ano mais do que, acho que 10 anos de minha vida para trás. E cada um que está lá também está aprendendo. Agora, muitos dos que vieram para cá já tinham larga experiência no serviço público, né, de controladoria, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. São pessoas de vasto serviço prestado já ao Estado de Pernambuco, a outras cidades. E a gente tem tranquilidade de que nós estamos estabelecendo, de maneira estruturada, diversas ações que podem ser transformadoras na cidade de Caruaru. Olha, vamos interagir com as pessoas que estão aqui presentes. Nós temos amigos e pessoas que foram convidadas para participar dessa entrevista com a prefeita Raquel Lira, dessa primeira entrevista de uma série de entrevistas com personalidades da política aqui de Caruaru. Então vamos abrir o espaço, inicialmente com o Suami, arquiteto. Ele está na plateia. Estava nesse instante aqui. Então, passe o microfone para aquele primeiro que pode se identificar e fazer a sua pergunta. O microfone é o Bruno. Pois não, Bruno, possa fazer a sua pergunta. Boa noite, prefeita. Boa noite, César Lucena e todos os ouvintes do Caruaru no Face. Só vou fazer duas questões que estão incomodando muito a população de Caruaru. A primeira é o trânsito. Nós não estamos vendo solução no trânsito de Caruaru. Esse mês de dezembro foi um caos. Pouco foi feito. Nós não temos fiscalização eletrônica. A quantidade de agentes é defasado. Não temos ampliação, projetos de ampliação de melhoramentos de vias. E a outra pergunta é sobre transporte público. A nossa cidade tem uma frota de ônibus boa, comparada a outras cidades do país, porém nosso sistema é muito defasado. Nosso sistema, desde que eu me recordo, desde a década de 90, é tudo igual. Não temos investimentos em terminais de integração, corredores, não temos investimentos em paradas e terminais de bairros. Caruaru está totalmente atrasada, defasada. Não sei se é a senhora que vai poder resolver isso, mas devemos abrir a mente para melhorar essa situação, porque até o momento ninguém fez nada. Posso? Pode, prefeito. Bruno, a gente acompanha, não só conversando com a população de Caruaru, mas também, eu venho para cá ou para cá? Mas também fazendo pesquisas de que a questão da mobilidade já aparece como grande preocupação da população de Caruaru. E a gente se comprometeu, no nosso plano de governo, de criar alternativas para essa questão. Primeiro, a construção da Via Parque. A construção da Via Parque é uma obra que interligará 14 bairros, envolvendo 150 mil pessoas. Essa obra ela vai dar a possibilidade de quem quiser se deslocar de leste a oeste da cidade de Caruaru, possa fazer por bicicleta, a pé, e até utilizar partes desse trecho a pé ou de bicicleta para pegar um ônibus, sendo que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar outros modais de transporte que não somente o carro. A cidade de Caruaru, como várias cidades no mundo, elas foram voltadas e construídas para o carro. E a gente tem que conseguir melhorar, atualizar esse entendimento para que a cidade seja voltada para as pessoas. O segundo ponto é a questão do transporte público, que você muito bem colocou. O transporte público em Caruaru, quando a gente chegou, havia uma licitação pública que estava suspensa, e agora, ao final do mês de maio, junho, eu acho, salvo engano, houve o ganho de causa para as empresas que ganharam uma licitação lançada no ano passado. O modelo de licitação, ele ainda não é o adequado para a cidade de Caruaru, porque a gente precisa construir linhas de ônibus que trabalhem de modo circular nas periferias de nossa cidade, interligando bairros sem precisar vir ao centro. Esse modelo que está construído faz com que todo mundo precise ir ao centro para ir para qualquer outro lugar da nossa cidade. Então, a gente vai trabalhar a desconcentração das linhas de ônibus, fazer com que a gente já está desenhando esse projeto. O terminal que fica no centro da cidade seja mero terminal de embarque e desembarque. A gente está trabalhando a interligação de bairros, fazendo pequenas obras, fazendo projeto para trabalhar pequenas obras de interligação. Por exemplo, Baraunas e Nova Caruaru, para que as pessoas não precisem circular tanto para chegar a lugares tão próximos, porque tem uma via muito curta. Agora, para tudo isso, nós vamos desenhar um plano de mobilidade
O plano de mobilidade, ele deve, se tudo der certo, se iniciar na nossa cidade no ano que vem. A partir disso que a gente consegue encontrar todas as formas de andar na nossa cidade, e a gente precisa de dinheiro. Isso, eu ia perguntar exatamente, essa Via Parque é para quando? 2020, 2030? A gente fez o primeiro trecho da Via Parque, já tem projeto feito, ele custa cerca de 3,5 milhões de reais e pega o trecho que vai da estação do Pátio de Eventos até a BR-104, passando ali na Cagep. Essa obra está prevista de algo em torno, no seu total de 7 quilômetros, de 12 milhões de reais. Esse recurso, ele estava colocado no contrato de empréstimo que nós submetemos à Câmara de Vereadores e acabou de ser rejeitado hoje. Infelizmente, os vereadores, em sua maioria, não todos, nem em sua maioria, na verdade, 10 deles, decidiram por votar contra o investimento em mais de 200 ruas na nossa cidade, e 7 quilômetros de saneamento, a Via Parque inteira nos seus 7 quilômetros também, a drenagem, a finalização do Canal dos Mocós no trecho em que não está colocado no convênio que herdamos da gestão anterior, que vai do Zé Carlos de Oliveira até o Salgado, o término da drenagem da Vila Kennedy, aquele canal que há 20 anos foi paralisado, ele foi iniciado na gestão do meu pai, ele para exatamente na frente do açougue do Seu Bento, que é o presidente da Associação de Moradores, e aquela enxurrada que caiu em Caruaru esse ano, se houvesse o canal, aquela mulher não tinha morrido porque a rua não teria sido alagada. Então, nós vamos trabalhar para outros financiamentos e trabalhar também mais esclarecimento à população para garantir que a população esteja esclarecida e pressione a Câmara de Vereadores a fazer a votação favorável a esse projeto. Esse empréstimo geraria endividamento da Prefeitura, não, Claro prefeito? que sim, a gente só tem... Em momento de cortar gastos, isso não... Nós estamos cortando, a gente corta para poder fazer investimento. Nós não cortamos para fazer o Estado parar, o município parar. A gente corta para fazer investimento. E a gente vem diminuindo, por exemplo, esse ano, nós economizamos só em combustível 1,5 milhão de reais. Isso não foi... E a gente nem tem isso computadorizado ainda. Isso foi um homem e um homem na bomba para poder garantir que todo carro que fosse abastecido fosse da Prefeitura. Só nisso nós economizamos 1,5 milhão de reais. A gente tem a expectativa para o ano que vem de poder diminuir cerca de 3 a 4 milhões somente na merenda escolar, evitando desperdício, podendo fazer a quantidade de merenda que é necessária para os alunos que estão presentes naquele dia. E isso tudo num controle que nós estamos fazendo através de uma consultoria, nós estamos comparando todas as escolas, como a gente está fazendo o controle de medicamento, o controle de frota, e tudo isso para poder ter dinheiro para pagar aquilo que é necessário, e nós temos dinheiro sim. Caruaru é uma cidade que nunca contraiu empréstimo, que não tem empréstimo pendente. A única coisa que nós temos é financiamento com o INSS, com a Previdência Federal, Nacional. Havia um contrato do Programa de Modernização da Administração Tributária, uma lei autorizativa de 2013. O prefeito Queiroz tomou um empréstimo, mas não conseguiu gastar o dinheiro, por diversas razões. E a gente, infelizmente, só obteve a autorização da Secretaria do Tesouro Nacional 6 meses depois da nossa posse, mas tinha passado 5 dias do prazo para poder usar o dinheiro. Para a sua imagem, foi bom ter recebido a Prefeitura do gestor Zé Queiroz? Ou não foi bom, não foi interessante, em função de que, para aparecer a prefeita Raquel Lira recebendo a prefeitura do gestor José Queiroz, exigiria dela muita ação, muita ação. Isso estaria prejudicando ou não a um equívoco nesse sentido? Olha, eu fui escolhida para ser prefeita de Caruaru. E, independentemente de suceder A, B ou C, para mim, o meu trabalho não faz diferença nenhuma. Eu teria de fazer, nesse momento... a gente está tendo que ir a fundo em cada estruturação daquilo que a gente está fazendo na prefeitura. Por exemplo, o programa de educação integral do nosso município. Nós estamos com um trabalho voltado para redesenho da educação integral. A gente tem 2 escolas de tempo integral hoje, sem proposta pedagógica firmada, estabelecida, sem laboratórios, não tem laboratórios, a gente não tem uma participação importante de cultura, de lazer, de esportes, e a gente está redesenhando o programa de educação integral. Nós vamos sair esse ano... Que já sofre uma forte crítica, viu? De 1.500 para 4.000 alunos, sofre uma crítica de quem talvez não tenha a oportunidade de ter o seu filho numa escola o dia inteiro. Não, eu digo de professores, aprendendo... porque diz que nesse projeto a prefeita Raquel Lira está propondo R$400 de gratificação para aquele professor que será exclusivo da escola de tempo integral. Eu não estou obrigando ninguém a ser professor da escola de tempo integral. Nós estamos dando a opção de quem quiser ser... Não vai ter ninguém. Eu duvido.
Veremos. Veremos. Deixa eu passar para mais uma Agora pergunta. veja, eu quero que você torça comigo, porque o modelo de Não, educação eu ouvi integral... isso de um professor, O modelo, inclusive deixa eu te líder contar. da categoria. Ele disse que não vai atrair para O ninguém modelo de educação essa integral proposta. do estado de Pernambuco, por exemplo. Pernambuco saiu de 23º entre 27 estados, apostando na educação integral e está em primeiro lugar. Hoje, sabe qual é a distorção que nós temos de idade séria? De cada 10 meninos que começam o primeiro ano, a gente tem, entre o 7º e o 8º ano, 40% de retenção. A gente não consegue fazer o menino progredir na escola. De cada 10 crianças que estão no 7º ano, 3 têm entendimento básico de português e matemática. Então, esse modelo que está aí, ele não serve. E por isso que nós estamos reestruturando as escolas, requalificando a infraestrutura física. Já capacitamos esse ano mais de 1.500 professores. E quando você conversa com um aluno, você vê da diferença que isso faz. Então, eu estou apostando no futuro, estou apostando nas crianças. Se a gente tem uma briga, que pode ser uma briga mais corporativa, que a gente se entenda, nós os adultos, mas vamos dar o direito às crianças de aprender. Deixa eu interagir com o pessoal que está aqui. O microfone, a Carol está providenciando para a gente ouvir mais um que queira fazer uma pergunta à prefeita Raquel Lira nessa primeira entrevista de uma série. O seu nome? Se Lucas identifique e faça a Barros, pergunta. boa noite prefeita, boa noite a todos. Eu sou universitário aqui em Caruaru, estudo na Universidade de Pernambuco, aqui, e nós sabemos que Caruaru é um polo de universidades da região. Pessoas de outras cidades vêm para cá e impacta tanto as universidades quanto as moradias dentro de Caruaru. E um dos pontos impactantes para a gente é a evasão desse pessoal quando ele acaba a universidade. Eles vêm, se formam na região, mas eles saem. Na minha área de tecnologia, sistema de informação, a gente vai para Recife ou vai para outras capitais do país e a gente não fica retido aqui. E eu soube há pouco que a lei do polo tecnológico foi aprovada hoje. E eu queria que a senhora explanasse para a gente quais vão ser os impactos que isso vai gerar para a universidade. Seu nome, por favor. Lucas Barros. Lucas, a gente encaminhou para a Câmara e hoje foi aprovada, com a ajuda dos vereadores que estão aqui, inclusive, principalmente, a Lei de Incentivo à Tecnologia e à Economia Criativa. Essa lei, ela tem o objetivo de estimular a retenção dos nossos talentos em Caruaru. Desses números que você fala, a gente tem todo o levantamento feito, inclusive por Michele, que é do curso de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru, e 60% dos nossos talentos que são formados aqui na área de tecnologia, ou eles vão embora, ou eles mudam de profissão, eles não exercem a sua profissão. E o que é que a gente tem feito para buscar reter esse talento? Nós estimulamos, primeiro, com incentivo fiscal. Para estimular a formalização dessa empresa. Reduzimos a alíquota de 5% para 2% de ISS. Segundo, a gente estimular que todo mundo que dialoga com tecnologia, com economia criativa, isso vai desde vocês daqui da Vertigo, que trabalham com filmagem, com edição de programas, fotografia, moda, design, todos esses beneficiados dentro de uma cadeia de inovação da matriz econômica do nosso município. Caruaru é conhecido muito fortemente pelos serviços, pelo polo de confecções, mas a gente pode sim ter um grande potencial de ser um grande polo de tecnologia aqui na nossa cidade. E a gente não está fazendo somente a redução de alíquota. Nós estamos com 2 projetos que são capitaneados dois programas capitaneados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, que são o Conecta e o Facilita, para buscar trabalhar a formalização e a profissionalização dos modelos de negócio que são apresentados pelas startups aqui, por exemplo, que estão no Armazém da Criatividade. O Facilita, ele tem o objetivo de reduzir o tempo de abertura de uma pequena empresa. Eram 9 meses, nós estamos conseguindo dar em 15 dias úteis a licença, porque a gente conseguiu conectar todos aqueles que têm a ver com a abertura de empresa em Caruaru, a vigilância sanitária, corpo de bombeiro, e isso está tudo sendo feito em 15 dias. E o Conecta é o projeto que a gente tem, junto com o Sebrae, inclusive, com o Armazém da Criatividade, para conseguir fortalecer um negócio ou uma ideia, transformando ele numa empresa ou num negócio viável. Então está tudo conectado. A gente pega o menino, a ideia é pegar, né? Eu espero que o Lucas você possa fazer parte disso também.
Pegar o cara que está saindo da universidade, vai lá para o Facilita, a gente desenvolve o seu plano de negócio, sua ideia, apoia isso, junto com o Sebrae, dependendo do estágio que você esteja. Depois a gente te incentiva a abrir uma empresa num prazo reduzido, e para isso, para você estar formalizado, você pode ter uma redução de 5% para 2% no imposto de ISS, que é da Prefeitura de Caruaru. Então a gente está buscando diversificar nossa matriz econômica e reter talentos como vocês que estão aqui hoje. Prefeita, muita gente está participando aqui, mandando mensagem, e aí muitas das mensagens chamam a atenção para o aluguel que a senhora paga do gabinete quando transferiu de um espaço público para um espaço privado, e a senhora fala muito em cortar gastos, economizar, e aí as pessoas criticam fortemente. A senhora se arrependeu? Não? Aquele aqui é o espaço... Está mais do que correta essa decisão da Prefeitura Raquel Lira? Na verdade, eu tinha que sair da Prefeitura de todo jeito, porque quando caiu a chuva lá, a Prefeitura foi alagada e não dava para voltar para lá. Todo o prédio era de carpete no primeiro andar. A gente perdeu, como o telhado estava quebrado e a gente não sabia, tinha até havido uma manutenção recente do prefeito Zé Queiroz, mas quando foram reinstalar a máquina de ar-condicionado, eles quebraram as telhas, e aí teve uma enxurrada. A gente pode até disponibilizar o vídeo, se alguém tiver curiosidade, dentro da Prefeitura. A gente fez a licitação, assinou a ordem de serviço, a empresa deve estar iniciando a obra na semana que vem, mas é importante dizer que a gente foi para lá, é um valor do prédio inteiro de R$40 mil, mas o valor, o que a gente contabiliza para isso é o valor do metro quadrado, que a gente utiliza como parâmetro para saber se o valor é grande ou não. O centro administrativo é um valor razoável, e a gente paga R$15 por metro quadrado. No prédio que hoje está funcionando provisoriamente o gabinete da Prefeitura, aí está funcionando também a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Governo e a Secretaria de Comunicação, a gente paga R$16 o metro quadrado. A gente desmobilizou o imóvel onde estava instalada a Secretaria de Administração também, reduzindo o custo para que ela pudesse ser otimizada a utilização do prédio num lugar mais adequado, e todo mundo junto, o que dá mais rapidez às respostas na nossa gestão. E eu não tenho nenhuma preocupação. Quem quiser visitar o prédio da Prefeitura de Caruaru, no gabinete provisório, nós estamos de portas abertas, lá a gente faz as reuniões de monitoramento, o Comitê Juntos pela Segurança, tudo roda ali na Prefeitura de Caruaru e todo mundo junto. A gente agora à noite recebeu os vereadores lá, e estava o secretário de Planejamento e Administração, chefia de gabinete, comunicação, porque de maneira muito mais rápida está todo mundo no mesmo prédio. A senhora pretende fazer concurso público? Isso é um tema muito importante, porque nesse primeiro ano da gestão Raquel Lira, ela adotou esse procedimento de processo de seleção na saúde, na educação. Eletricista, fiscal. Isso. A senhora pretende médico, manter esse estilo, essa metodologia, ou a senhora vai fazer concurso público? Nós vamos, no que for necessário, fazer concurso público. Necessário é possível. Porque eu gostaria muito de, num passo de mágica, resolver toda a questão da Prefeitura de Caruaru. Mas hoje é impossível de que a gente coloque para concurso público todos os contratos temporários que nós temos. Eu vou lhe dizer por quê. Por exemplo, na educação, eu acabo de lhe dizer que nós temos 40% de alunos que já deviam estar caminhando na escola. Para fazer uma pequena comparação, Caruaru tem 350 mil habitantes e tem 40 mil alunos. Teresina tem 850 mil habitantes e tem 60 mil alunos. Se você fizer uma regra de 3, vai ver que nós estamos muito mais inchados na nossa rede de alunos do que a cidade de Teresina. E por quê? Porque lá o fluxo escolar roda. O menino todo ano aprende e é aprovado, aprende e é aprovado. E aí ele consegue sair aos seus 17 anos, aliás, aos seus 13, 14 anos para o ensino médio. Termina o ensino médio. Então, se eu for fazer um concurso hoje, para a rede que eu preciso hoje, eu não vou precisar dessa rede igual daqui a 10 anos. Porque a tendência, considerando a diminuição da taxa de natalidade, ou seja, entram menos meninos no ensino, na educação infantil, e a gente, melhorando o fluxo escolar, que nós estamos trabalhando para isso, garantir que o aluno consiga andar entre as séries, de ir para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, sem repetência, a gente vai diminuir o número de alunos e diminuir o número de professores contratados. Essa, por exemplo, é uma questão básica que a gente não pode... Não, vamos substituir todos os contratos por concurso. Hoje não dá. Então, concurso a longo prazo. Ano que vem, final do ano. Eu não tenho longo prazo. Eu tenho, no meu governo, eu tenho só médio prazo. O curto prazo é hoje e o médio prazo é daqui a 3 anos, quando termina o meu mandato.
Nós vamos fazer para o ano que vem concurso da Guarda Municipal, nós aprovamos 50 vagas, vamos fazer concurso da Guarda Municipal. Alô, Guarda Municipal. Quem quiser, quem se dispuser a disputar uma vaga para ajudar a gente no município, no sistema de segurança pública, a gente está abrindo concurso para a Guarda Municipal, estamos estudando o edital de licitação. A gente vai abrir concurso para procurador do município, a gente aprovou hoje na Câmara de Vereadores a carreira de procurador com 10 vagas, nós vamos abrir um concurso para 10 vagas e instituir a Procuradoria do município de Caruaru. Nós estamos pelo menos 20 anos atrasados. Petrolina tem, Jaboatão, Cabo e Pojuca, cidades que são do nosso tamanho, às vezes muito menores do que a nossa, tem procuradoria concursada. Isso é uma das coisas que eu lhe digo, que a gente tem dificuldade de informação, de inteligência, no sentido lato no nosso município, porque simplesmente a gente não tem institucionalizado a inteligência como técnicos de gestão, técnicos de controladoria, técnicos da fazenda e a própria organização da carreira de procurador. Nós estamos fazendo seleção também para analistas nessas diversas áreas de controladoria, planejamento e gestão. As pessoas já estão estudando, é um salário interessante, é uma remuneração interessante, para um trabalho mais interessante ainda, que é nos ajudar a organizar a gestão da nossa prefeitura e transformá-la num modelo de gestão eficiente. E o restante nós vamos discutindo caso a caso, daquilo que nós vamos fazer concurso, daquilo que é possível, o que é possível fazer concurso, daquilo que nós vamos fazer seleção simplificada. Prefeita, segurança pública melhorou, a sociedade já faz essa observação com a implantação do BIESP, foi uma colaboração forte do governo do Estado. A Prefeitura participou em que aspecto, em que mão, para que a gente pudesse já dar uma melhorada na segurança pública, ou isso é um crédito só para o governo, o Paulo Câmara? Não, isso é um crédito do povo de Caruaru. O estado de Pernambuco cresceu em muito os índices de violência e de homicídio. Esse ano já passamos de mais de 5 mil mortes, são quase 30% de elevação dos índices de violência letais, de crimes violentos letais intencionais, homicídio, latrocínio. E a gente, em Caruaru, nós nos comprometemos desde a campanha de trabalhar o papel do município no sistema de segurança. Então, já nos nossos primeiros dias de governo, lançamos o programa Juntos pela Segurança, desenhamos um plano municipal de segurança pública que foi construído por mais de 500 pessoas em câmaras técnicas, sugestões pela internet, por aplicativos de celular. Isso foi pactuado com os órgãos de segurança do nosso município, Poder Judiciário, Ministério Público, no nosso comitê Juntos pela Segurança, que se reúne mensalmente para discutir a questão da violência e preservação da paz social no nosso município. Lançamos o Plano Municipal de Segurança com 130 ações. Essas ações são monitoradas por nós quinzenalmente. E dessas 130, metade são incumbência da própria Prefeitura de Caruaru. No último monitoramento que a gente fez, e essas ações devem ser realizadas até dezembro de 2020, nós já demos início a 40% das ações que estão previstas no nosso Plano Municipal de Segurança. Trabalhando o Ilumina Caruaru, por exemplo, colocando lâmpada de LED nos locais onde há maior índice de violência, segundo a Polícia Militar. A gente vai colocar a expansão, daqui a pouco tempo, ainda mais de 400 pontos de lâmpada de LED, através desse programa, tanto a troca de iluminação também na iluminação comum. A gente instalou câmeras de segurança, foram 45 câmeras de segurança, por exemplo, só para garantir o fluxo da nossa economia, no motor da nossa economia, no Parque 18 de Maio e terreno da Fundac, no centro montado também de controle e monitoramento, nós criamos 5 conselhos de segurança cidadã, envolvendo os 5 bairros e zona rural com maior índice de violência. A gente envolve a população. Na Vila Kennedy foi há 15 dias a instalação do comitê, e a gente tinha lá 200 pessoas querendo dizer e trabalhar para que a gente possa trabalhar a prevenção social e a repressão à violência. E para o município, por exemplo, na frente da igreja onde a gente se reuniu, tinha um terreno, a população pediu uma praça. Nós vamos fazer uma praça lá. No primeiro comitê que a gente fundou lá no Santa Rosa, fizemos a reunião na Escola Joel Pontes. E um dos pedidos da população foi a requalificação total da escola. A gente está fazendo a requalificação total dessa escola. Então, a gente está criando mecanismos para trabalhar a parte do município. Prefeitura, a senhora acha que está colaborando? Está colaborando. Sobre o BIESP, você lembra muito bem que nós tivemos que ir às ruas, cobrar na televisão, e fizemos uma comitiva com a presença da sociedade civil organizada. Mais de 40 pessoas foram bater no Palácio do Campo das Princesas para exigir providências imediatas. Foi esse movimento que fez com que o BIESP, que só se instalaria aqui em novembro, final de novembro,
130 policiais dos 300 previstos chegasse aqui no dia 3 de outubro desse ano. E, é claro, fez diferença, a população sabe disso, nós temos contato direto com os comandantes. Reduziu os índices de criminalidade em outubro, novembro e está reduzindo em dezembro. A gente ia chegar em cerca de 300 mortes nesse ano em Caruaru. A gente vai ter um número mais ou menos de 270. João do Caruaru no Face é o cara que mais e melhor nos informa sobre o local onde está sendo realizado. A gente criou o mapa de violência com apoio dele para poder informar a polícia onde realmente está acontecendo. Até o número da casa, se for na frente de uma casa, está colocado e plotado para que possa haver uma intervenção da polícia mais rápida e mais eficaz para poder combater a criminalidade. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, sim. Cabe ao governo do Estado trazer o policiamento, melhorar a Polícia Civil, terminar o complexo de polícia científica, para que a gente possa melhorar as respostas nos inquéritos que estão em tramitação e investigação, mas esse não é um trabalho de uma pessoa só, nem de um órgão só. Precisa ser um trabalho de todos e está sendo assim. Vamos voltar para interagir aqui com as pessoas que estão presentes. O microfone para o próximo, para que ele se identifique e faça a sua pergunta. Pois não. Boa noite a todos, boa noite César, Raquel e convidados. Vou falar de um assunto que a população já não acredita mais, né? Que é a questão do aeroporto. A gente sabe que é um grande problema na cidade, atrapalha muito a economia, porque seria um equipamento que beneficiaria todos os setores, indústria, turismo, comércio. A gente tem cidades vizinhas que trabalham e que necessitam de um aeroporto próximo. E a gente não tem. Existe uma mobilização, estão terminando o aeroporto Serra Talhada, o governo do estado trabalhou lá e prometeu Caruaru e até agora nada. Infelizmente, não acreditamos mais que esse aeroporto vai sair por conta de problemas que não são esclarecidos, né? A prefeitura se comprometeu em fazer realocações de moradias, do matadouro e outras pequenas situações. Essa parte tem algum problema quanto a isso? É por isso que o governo ainda não licitou o aeroporto? Ou é por problemas do próprio governo do estado que não trabalha por isso? O William é conhecido como o cara do aeroporto, né? Ele, para saber sobre o aeroporto de Caruaru, olha, aeroporto de Caruaru no Facebook, que é com ele. E, William, o aeroporto de Caruaru é fundamental para desenvolver a nossa economia. Muita gente que, por exemplo, produz aqui em Caruaru confecção ou vende confecção, eu estou trazendo um exemplo, utiliza o aeroporto do Recife para poder comprar sua mercadoria, muitas vezes em São Paulo, e voltar para cá. A gente tem uma perda de tempo, isso é para Caruaru, é 1h30, mas quem mora em Santa Cruz é pior ainda, quem mora em Arco Verde, em Riacho das Almas, em Toritama, todo mundo tem que se deslocar para o aeroporto mais próximo, que é o aeroporto do Recife. A gente perde em competitividade, por exemplo, teve um alarde danado na imprensa, quando, por exemplo, a gente não conseguiu ganhar um edital do Ministério do Turismo para a vinda daqui de pessoas que podiam divulgar o São João de Caruaru. Não era dinheiro, não, eram pessoas que podiam divulgar o São João de Caruaru. Um dos itens que nós levamos a pior, em relação a Campina Grande, por exemplo, era a inexistência do aeroporto com voo comercial na nossa cidade. A gente, quando assumiu o governo, está no nosso plano de governo, fomos atrás de tudo aquilo que dissesse respeito ao aeroporto de Caruaru. O aeroporto de Caruaru é situado em Caruaru, mas é de propriedade do governo do estado e administrado pelo DR, Secretaria de Transporte do governo do estado. Existia um convênio entre o governo do estado e a prefeitura de Caruaru para que nós pudéssemos administrar o aeroporto. Quando eu cheguei à prefeitura de Caruaru, esse convênio estava vencido desde setembro de 2016 e não foi renovado até agora pelo governo do estado. Eu estive no governo do estado com o secretário de Transporte, com o secretário executivo de Transportes, com o secretário de Turismo. Estive no governo federal com o secretário nacional de Aviação Civil. O que a gente conseguiu ver desse apanhado? Primeiro, de que lá atrás tinha sido pactuado a reforma e a requalificação, com investimento de milhões de reais do governo federal, para a requalificação do aeroporto de Caruaru. Num determinado momento, a Secretaria Nacional de Aviação Civil pergunta para o estado de Pernambuco, dizendo que vai ter que cortar e só vão ficar 2 aeroportos para serem reformados. Haviam, acho que 5 aqui no estado de Pernambuco, ou 4. E aí houve uma carta do secretário de Transporte do governo do estado, com um anexo do antigo prefeito Zé Queiroz, do anterior prefeito, dizendo que não havia interesse no aeroporto, na prefeitura de Caruaru, no município de Caruaru,
mas sim o governo do Estado dizendo na reforma do aeroporto de Serra Talhada e do aeroporto de Fernando de Noronha. Essa carta assinada pelo ex-prefeito Zé Queiroz? Assinada pela gestão do ex-prefeito Zé Queiroz. E aí, o que a gente conseguiu buscar lá de informação? Que havia interesse da Azul, houve visita aqui de diretores da Azul para fazer uma visita de prospecção aqui no nosso aeroporto. A gente acompanhamos essa visita. O que eles diagnosticaram? Que a nossa pista é boa, está pronta para receber voos comerciais e já poderia operar no visual, sem equipamentos, porque a gente não tem torre, não tem um controle adequado. E também precisaria desapropriar parte da área do cone, como se chama, do aeroporto. Dito isso, nós fomos lá para Brasília com o pessoal da Secretaria de Transporte e Secretaria de Turismo do Governo do Estado. E demonstrado o interesse de que Pernambuco, o Governo do Estado tinha interesse e Caruaru tinha interesse em receber os voos comerciais. O Governo do Estado até lançou o voo da Azul para Caruaru a partir de outubro. Acho que todo mundo viu isso. Infelizmente, eu não fui convidada para participar da cerimônia, mas todo mundo viu que foi lançado o voo da Azul para Caruaru. Eu depois indaguei, considerando que nos disseram que as obras do terminal, que é de propriedade do Governo do Estado, começariam em setembro, seriam obras simples para poder receber esse voo comercial. Essa obra não iniciou. Eu conversei um pouco com o secretário Felipe Carreiras sobre a reforma do aeroporto e a gente não tem muita informação. Sobre o secretário de Transporte, ele disse que a prioridade inicial era terminar a Serra Talhada e ver se em junho do ano que vem Caruaru pode ser contemplada. O que é que vai nos caber? Quando eu conversei com o secretário de Aviação Civil, ele disse que no início do ano que vem, no primeiro trimestre, haveria a possibilidade de reincluir Caruaru no programa de reestruturação dos aeródromos regionais. E nós vamos de novo a Brasília para buscar a possibilidade de Caruaru ser integrada nisso. Nesse projeto está o Matadouro, né? O Matadouro também. A gente já caminhou muito com o Matadouro, a gente estimulou e fomentou a criação de uma associação de marchantes. Bruno está aqui, tem acompanhado muito de perto esse trabalho. Quem está à frente disso é o secretário Humberto e Gilberto Dora. A gente criou uma associação de marchantes, fizemos uma cogestão. Nós hoje administramos o Matadouro junto com a Associação dos Marchantes. Já melhorou muito a infraestrutura, mas a gente tem que transferir. E por que transferir? Porque para que a gente receba os voos, a gente precisa colocar o Matadouro a 14 quilômetros da cidade, do núcleo de onde está o aeroporto, 14 quilômetros. E a gente fez toda a circunferência, olhando quais eram os lugares possíveis de receber o Matadouro e identificamos áreas no 2º distrito. E o que aconteceu? A gente colocou esse recurso para construir o novo Matadouro, cerca de R$1,5 milhão, nesse empréstimo cuja autorização nós solicitamos à Câmara de Vereadores. E, infelizmente, a Câmara de Vereadores votou contra, 10 dos vereadores votaram contra e a gente não conseguiu aprovar o projeto de lei eu estou percebendo que autorizando a contratação do empréstimo. A senhora está dependendo desses 83 milhões para trabalhar. A gente vive um tempo de muito arroxo e ninguém tem dúvida disso. Eu herdei a prefeitura com um déficit financeiro de 36 milhões de reais, ou seja, no ano de 2016 se gastou 36 milhões a mais do que se arrecadou. Isso é o que se chama de restos a pagar. Esse ano, a gente trabalhou muito o equilíbrio de receita e despesa. Estamos dependendo dos últimos depósitos do Fundo de Participação dos Municípios, e a gente deve diminuir esse déficit de 36 milhões para algo em torno de 15 milhões. A gente, só dos 36 milhões, nós pagamos 9 milhões. Inclusive, aquela iluminação toda que foi colocada na Avenida Agamenon Magalhães. Foi paga agora no nosso governo. A gente pagou milhões de reais vinculados ao lixo. Alguns milhões de reais vinculados ao lixo. E ainda tem uns 6 milhões de reais para pagar. A senhora tem acompanhado, a senhora atua muito nas redes sociais. O seu antecessor disse o seguinte: tem projeto, tem dinheiro. Não faz se não quiser. Onde tem projeto e dinheiro, nós estamos fazendo. Fazendo até, e foi compromisso nosso, eu acho que política precisa se fazer com a capacidade de continuar aquilo que está sendo feito pelo seu antecessor, especialmente no que diz respeito a obras. A gente deu continuidade
inclusive, há obras que estavam travadas, deu muito trabalho. Quando a gente diz da estruturação, deu muito trabalho para destravar os convênios, que por diversas razões não conseguiam receber recursos do governo federal. A gente destravou a creche de Peladas, a creche de Murici, a creche do Salgado, demos início à creche de Andorinha, do Vila Andorinha, a creche do Alto do Moura, iniciamos a estrada do Juá, iniciamos a estrada de Peladas, destravamos o problema referente à estrada de Malhada de Pedras. Então, tudo que está colocado, que tem projeto e tem o dinheiro, nós estamos fazendo e estamos buscando mais, como os 9 milhões de reais que nós conseguimos para o Parque 18 de Maio. Mas, por exemplo, a gente precisa dar a César o que é de César, mas também dizer a verdade naquela hora que é preciso dizer. Quando se diz, quando vai para frente do terreno da CAGEP, do prédio da CAGEP, e se diz que tem o projeto, tem o terreno e tem o dinheiro, isso não é verdade. Nem tem o projeto, nem tem o terreno e nem tem o dinheiro. Eu lhe digo por quê. Foi aprovada até na Assembleia Legislativa uma autorização de doação do governo do Estado para a Prefeitura de Caruaru daquele prédio. Mas jamais o governo do Estado escriturou isso em cartório e passou isso para o município. E a doação ela não se dá pela lei, mas sim pela escritura no cartório. Eu cobrei isso do governador Paulo Câmara quando ele esteve aqui no Pernambuco em ação, porque disse a ele da importância daquele prédio, por exemplo, para construir escola e creche para a população que vive naquela região. O dinheiro ele não veio, do mesmo jeito que não veio o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Municipal, do FEM, que era aquele dinheiro para vir destravado do governo do Estado para o município, não veio de iluminação. Nós tivemos que pagar a iluminação de LED, que foi para a Avenida Agamenon Magalhães, porque não foi depositado o dinheiro do governo do Estado. Mais de 3 milhões que eram previstos para a iluminação não chegaram, como também não chegou o dinheiro correspondente ao terreno da CAGEP. Vamos para a interação com os nossos amigos que estão aqui. Quem vai fazer a pergunta? Você se identifica e pode fazer a pergunta. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos presentes. Primeiramente, parabéns por ser a primeira prefeita mulher da nossa cidade. Raquel, é o seguinte... Seu nome? Fábio. Raquel, é o seguinte, parabéns pelo ótimo trabalho que você vem fazendo nas margens do Rio Ipujuca. Não é um trabalho fácil e não depende só de Caruaru e de você, mas de todos nós. Mas o que eu posso ver, assim, que eu ando muito na cidade, é o tanto de lixo que a cidade está. É muito lixo. Às vezes, quando eu não sou atrapalhado por um carro mal estacionado, como já foi falado aqui, mobilidade urbana, eu sou atrapalhado por uma metralha, por lixo acumulado ou por limpeza que não há nas ruas. Você falou que vai licitação, vem licitação, vai licitação, e como você próprio citou, a chuva já prejudicou muito o prédio da prefeitura. Em janeiro e fevereiro é uma época que cai chuvas pesadas em Caruaru. Eu queria saber se você tem um plano emergencial para tirar esse lixo todinho da cidade, porque está muito complicado. Boa noite. A gente está trabalhando em regime de mutirão, Fábio, a gente falou que tem 1.500 pontos de metralha já mapeados. A gente está trabalhando em regime de mutirão para buscar devolver a limpeza para o nosso município. E a gente está vivendo hoje uma licitação do lixo. Né? Você acompanha isso de perto, César? A licitação do lixo ela gera uma inquietação na empresa que hoje presta serviço. Nós estamos trabalhando muito fortemente para garantir a fiscalização adequada, para que a empresa possa estar na rua prestando o melhor serviço possível. Nós continuamos pagando em dia. Essa empresa ela tem contratos em diversos municípios e ela segura esses contratos com o dinheiro que nós pagamos na cidade de Caruaru. Ela não só recolhe lixo, como administra o aterro público. É importante dizer que 8 milhões desse contrato de empréstimo que foi rejeitado hoje na Câmara seriam destinados à expansão do aterro sanitário. É necessário para poder garantir a adequação do resíduo sólido, o depósito do resíduo sólido produzido na nossa cidade de maneira adequada. A gente vai buscar outras alternativas, mas ela não existe exatamente agora. E a gente está, eu te disse, no dia 27, abre a licitação de caçamba. Eu espero que a gente consiga finalmente finalizar esse processo e garantir que quando a gente estiver em janeiro, a gente já esteja uma cidade com menos entulho nas ruas. Urge, porque o negócio está sério. Olha, muita gente está participando, está interagindo. O que
será feito, o Leonardo Dantas, por exemplo, o que será feito com a estação ferroviária? Enorme espaço, a senhora derrubou ali aquelas barracas, criou um espaço muito mais amplo, inclusive. O que é que vai ser feito daquilo ali? A gente quer fazer uma ampla requalificação do espaço, estamos desenhando o projeto. A primeira parte já está desenhada, que significa a requalificação dos 2 galpões e parte do terminal, daquele terminal que eu disse que vamos transformá-lo em um terminal de parada rápida, que fica logo em frente à estação ferroviária. E a gente inscreveu esse projeto no Ministério, estamos torcendo e trabalhando muito para que até esse final do ano ele possa aprovar a primeira parte no Ministério do Turismo. E a gente está desenhando os outros trechos que dizem respeito à estação ferroviária. Existia uma briga muito grande do município com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico, considerando que a estação ferroviária é bem tombado. A gente já refez os caminhos com o IPHAN. O arquiteto que está fazendo o projeto é um arquiteto que já faz requalificação no centro antigo do Recife, então sabe lidar com requalificação de bens tombados pelo patrimônio público. Nós estamos dialogando também com o Serviço de Patrimônio da União, que hoje é proprietária da estação ferroviária, para que essa parte toda possa ser doada para o município. E a gente espera ter boas notícias já em breve. Prefeita, a senhora pensa em mexer no seu secretariado? Nos bastidores eu já ouvi comentários nesse sentido, pessoas que já lhe orientaram, pessoas mais experientes. Seria a hora de dar uma chacoalhada, dar uma mexida. A senhora pensa nisso? A gente vai fazer modificações, sim, mas aqui não é a questão principal. Eu tenho, até para não... O time, se não está bem, o que é que o treinador faz? Não, mexe? Tem gente também que... Bota um que faça gol. Não, mas na verdade a gente também precisa fazer adequações. De pessoas que, por questões pessoais, estão saindo, estão mudando de posto. Então, algumas modificações serão feitas, sim, até o final do ano. Mas essa não é a principal questão. A principal questão é nosso foco nas metas e no que a gente pactou com a população de Caruaru. Quem sai eventualmente estava comprometido com aquilo que a gente pactuou com a população de Caruaru, e quem entra também vai entrar com a mesma energia e sinergia para construir a Caruaru que a gente precisa. Então vamos pontuar isso. Até o final desse ano, a senhora mexe no primeiro escalão. Tu adora uma data, né, César? Não. Até o final deste ano. Quando você me entrevistar no quantas paredão, dezenas de milhares de pessoas isso já estão deve estar acontecendo nos assistindo agora. Então, até o final do ano, a senhora deve mexer no primeiro time. Mexe. Troca secretário. Não é assim? E também a gente vai... Mas a senhora vai em uma data específica, chamar a imprensa para uma coletiva, ou a senhora que gosta muito do Instagram, Facebook, a senhora vai lá e vai fazer esse anúncio? Eu gosto do Instagram, Facebook, tu também gosta. Também, né? aqui. Tanto é que você está aqui hoje. Pode ser no Caruaru. Está todo mundo ligado na internet o tempo inteiro, a gente tem que utilizar as redes sociais. A senhora vai usar essa ferramenta, ou a senhora vai... Ainda mais num tempo de caristia, que é isso que a gente vive. Caristia, não falo muito de caristia não, que vem crítica muito forte. Por causa da caristia? Não, porque a senhora não economiza como deveria economizar em função de aluguéis. Fala sério. Pois é. A gente reduziu muito a quantidade de aluguéis que tinha na Prefeitura de Caruaru. Quando a gente chegou à Prefeitura, a gente devolveu um monte de prédio que não era o adequado, que tinha um custo alto. Melhoramos locais de atendimento, como, por exemplo, a gente abriu a AME aqui na Vila Kennedy, e a gente desmobilizou casas que funcionavam de maneira inadequada, e a gente gasta o mesmo dinheiro. Então não é só economizar, é gastar melhor, estar no espaço mais adequado, sabe, César? E a gente tem buscado fazer isso todo o tempo. Olhe, quem mais tem lhe ajudado? Paulo Câmara ou Michel Temer? Ó que pergunta. É só olhar no... Paulo Câmara ou Michel Temer? Quem mais tem ajudado Raquel Lira, hein? Na verdade, quando vem algo para o município de Caruaru, a gente vai... ter a notícia com maior firmeza, por exemplo, que nós vamos receber 10 ambulâncias, que nós vamos receber 21 equipamentos odontológicos. Ministério da Saúde? Ministério da Saúde. A senhora está respondendo. Vá, continue. Eu estou respondendo. Quando você olhar, basta olhar o que chegou de recurso de um, o que chegou de recurso do outro. E o dinheiro não é para mim, não. O recurso não é para mim. O recurso é para a população de Caruaru. Tudo que vem de dinheiro da prefeitura, seja de creche, seja para a reconstrução da feira, seja para fazer o canal dos Mocós, seja para fazer as estradas vicinais, seja para fazer calçamento, tudo isso é para o povo de Caruaru. E hoje quem tem ajudado mais o povo de Caruaru, sem sombra de dúvida, repassado maior soma de recurso, é o governo federal. Na verdade, o governo do estado, eu acho que eu conto nos dedos quanto de recurso foi passado nesse ano para o nosso município. É retaliação? Olha, retaliação... eu pergunto, é retaliação ao povo de Caruaru? Eu votei em Paulo Câmara.
60% da Mas o população Paulo de Câmara Caruaru... pode dizer, eu estou resolvendo o problema de segurança em Caruaru. Deixa eu lhe dizer... O prefeito quer uma coisa melhor do que isso? A gente não tem... A obrigação do Estado é fazer isso. Como a obrigação do Estado é pagar 2,5 milhões da maior festa de cultura popular do nosso Estado e talvez do Nordeste brasileiro, que é o São João de Caruaru. A gente não recebeu um Que a real. senhora está devendo ainda a muita gente. Eu não, é ele. Eu devo porque fui eu que ele tocou na minha cidade. Pois Mas é. o dinheiro está lá avançado, era para ser pago com recurso da Impetu. Recurso da Impetu. E a gente não teve ainda a sensibilidade do governo do Estado para fazer pagamento. Amanhã nós vamos estar disponibilizando, fora os 700 e pouco mil que nós já pagamos, mais 250 mil para pagar especialmente os artistas de Caruaru e os artistas pequenos de Caruaru. E desses 2,5 milhões também, por exemplo, 1 milhão nós já pagamos. Então vai vir, quando vier, e se vier, 1,5 milhão para o São João de Caruaru, quando no ano passado ele despendeu 3 milhões de reais. Então, Paulo, César, quando a gente é eleito, quando nós somos eleitos, a gente é eleito para governar para todos. Eu hoje, quando eu vou calçar uma rua, eu não bato na porta de cada uma para perguntar em quem essa pessoa votou, não. Quando a gente requalifica uma unidade de saúde, 9 unidades a gente requalificou esse ano, eu não pergunto se quem é atendido lá foi eleitor meu, eleitor do Tony Gel, eleitor de Eric Lessa, Eu já de Jorge entendi, Gomes. e o público, as dezenas Então, de milhares veja, que nos assistem, já perceberam, a senhora Paruano vai dizer muito claramente, olha, quem mais está me ajudando é o Temer, eu sou mais Temer do que Paulo. Não, A senhora certamente olha, dirá isso. Eu não estou disputando eleição, eu sou prefeita de Caruaru. Institucionalmente, eu preciso me relacionar com o governo federal e com o governo do Estado. É importante dizer isso. Nós tivemos 4 ministros pernambucanos que ajudaram Pernambuco e estão ajudando Caruaru. Né? Ainda hoje eu recebi a ligação do chefe de gabinete do ministro da Mendonça Filho, me pedindo ordem de prioridade para a gente poder fazer empenho para a construção daqui. Eu botei como ordem de prioridade as prioridades das creches que nós estamos construindo e aquelas que nós já estamos licitando. César, o que a população de Caruaru está sentindo, que é o sentimento que eu tenho como cidadã, é um abandono do governo do Estado. O BESP veio, reconheço o trabalho dos militares, da Polícia Civil, eles vieram para cá, mas chegaram já no momento em que houve uma escalada gigantesca da violência. Nós precisamos perder 260 pessoas para poder apertar a tecla de buscar iniciar a solução do problema. Quando você acompanhou muito de perto, quando na eleição do ano passado, se foi para a televisão, o governador foi para a televisão para dizer que ia colocar um batalhão próprio em Caruaru. E naquele dia, no outro dia, eu fui para a tribuna da Assembleia como deputado estadual cobrar que aquilo se fizesse de imediato, que Caruaru não podia esperar, porque tinha muita gente morrendo. Aí precisou, infelizmente, a gente ter o jornalista da Globo, da TV Globo, baleado com a bala perdida, para ter uma comoção nacional e estadual. A gente precisou fazer uma passeata com mais de 4 mil pessoas na rua. Precisamos encher um ônibus de gente para bater a porta do Palácio do Campo das Princesas para que pudesse ser tomada providência. A população não precisava ter sofrido tanto. Vamos para uma reta final aqui. Hugo Soares e tantos outros que estão interagindo com a gente. Por que cidades como como Campina Grande, Imperatriz e Mossoró, cidades aqui do interior do Nordeste, investem com recursos próprios e Caruaru não? Eu até gostaria... Campina Grande tem uma receita muito maior do que a nossa. Né? Eu confesso aqui que eu não tenho o estudo comparado para entender como funciona a arrecadação e o orçamento de cada uma dessas cidades. Mas eu lhe digo uma coisa. Há 20 anos, o município era outro. Meu pai foi prefeito, João Lira. De cada R$10 que ele arrecadava, ele conseguia investir R$2. Hoje, o que a gente arrecada não é suficiente para pagar as despesas que nós temos. É claro que ao longo desses 20 anos, a gente o município assumiu mais atribuições. Mas ao longo do tempo também, ele perdeu a capacidade de investir. E por que ele perdeu a capacidade de investir? Ele perdeu, inclusive, a capacidade de dar contrapartidas de convênio. Ou você acha que o dinheiro que eu herdei em caixa para convênio, o prefeito não fez porque não quis? Não tinha dinheiro para contrapartida, por exemplo, 500, 600 mil reais. Não tinha capacidade, por exemplo, de tirar o município do sistema de inadimplência e só depois de sair do SPC do governo é que o município pode receber recurso.
A gente precisa ajustar a máquina pública, e daí a necessidade de eu fazer o concurso de procurador, porque a gente melhora a arrecadação, de a gente fazer as contratações temporárias de analista de gestão, de planejamento, de controladoria, é quem vai nos dar a capacidade de conseguir trabalhar mais pela organização do orçamento e das receitas de Caruaru. Isso eu não posso comparar com os outros municípios, cada um tem a sua própria realidade. Petrolina, por exemplo, ela não tem nenhuma atenção especializada no município, ela só tem postos de saúde da família. Nós temos 4 UPAs, fora a quinta é a do Estado. Nós temos 4 UPAs, 3 delas sem cofinanciamento do governo federal nem do governo do Estado. Então, a nossa soma de custeio é extremamente alta. Nós estamos trabalhando para saber como podemos reduzir esse custeio para devolver ao município a capacidade de investimento. Mas isso não é obra de um ano só. Prefeito, em função de tudo que foi dito, numa autoavaliação, a senhora se aprovaria? Ficaria em recuperação? Eu não vou dizer reprovaria, não, porque é um ano, é um quarto só. Mas entre se aprovaria ou ficaria em recuperação, dentro de uma autoavaliação, que cada ser humano pode fazê-lo sem problema. Autoavaliação, autocrítica, eu exercito muito, sempre com a nossa equipe, mas a população de Caruaru é que precisa nos julgar. E nós estamos no primeiro ano do nosso mandato. É impossível de a gente fazer tudo que a gente se pactuou com a população de Caruaru num ano só. A gente precisa dos 4 anos para desenvolver todas as atividades que a gente se comprometeu com a população. E é importante dizer, nós precisamos sim do apoio da Câmara de Vereadores, que precisa ter o compromisso de aprovar os projetos que favorecem a Caruaru. A gente corre o risco, por exemplo, de entrar no sistema de inadimplência porque não autorizaram um parcelamento da nossa própria Previdência. E esse parcelamento é de 52 milhões de reais de débito que foi de um fundo previdenciário que foi gasto na gestão anterior, não foi por mim. Eu passei um ano inteiro trabalhando com o Ministério da Previdência para saber o que era necessário fazer. Ele mandou eu parcelar. E para parcelar eu preciso aprovar uma lei. E a Câmara de Vereadores hoje, de maneira surpreendente e em desfavor dos interesses de Caruaru, rejeitou o projeto. Então, todo mundo tem que ter a sua parcela de responsabilidade com o futuro da nossa cidade. Ninguém faz nada sozinho não, César. E para que a gente consiga andar para frente, a gente precisa da ajuda da população, a gente precisa de um trabalho forte da Prefeitura, de planejamento, de estruturação e de execução, mas a gente precisa da Câmara de Vereadores do nosso município. Assim como precisamos que o governo do Estado cumpra seus compromissos e o governo federal também. Olha, para a gente fechar esse bate-papo, essa interação com a prefeita Raquel Lira nessa primeira entrevista, de uma série de muitas outras entrevistas, aquela Raquel Lira de outubro do ano passado, aquela Raquel Lira dos bordões, vem comigo, me dê uma chance, cheia de sonhos. Aquela Raquel Lira fecha 2017 com algumas frustrações, observou que não era bem aquilo que se imaginava. A gente se frustra todo dia, porque a gente tem uma pressa muito maior e a população tem um passivo tão grande que a gente quer responder no tempo mais curto possível. É claro que a gente se frustra. Eu me frustrei, por exemplo, quando queria assumir o Hospital São Sebastião, o governador tinha se comprometido a fazer isso e não me entregou o hospital. E aí a gente fica agora esperando, se comprometeu a entregar até o dia 30 de setembro. A gente se frustra com as nossas próprias questões também. Quando a gente vai para uma licitação, a licitação dá errado, a gente queria dar a resposta num tempo mais rápido. A gente se frustra porque gostaria de aprovar os projetos que são importantes para Caruaru e a gente não conseguiu aprovar. Eu trabalho, todo mundo que está aqui, tem um monte de gente que trabalha aqui, de 12 a 14 horas por dia. Agora a gente também tem muita felicidade, nós estamos requalificando o Monte Bom Jesus. Isso era de emenda parlamentar minha, que destinei, emenda parlamentar de execução obrigatória pelo governo do Estado. R$1.300.000. Licitei, fiz o projeto, pedi ao governador que liberasse o recurso, infelizmente ele não liberou R$1 e nós estamos requalificando lá com recurso próprio. A gente requalificou a escola Zé Leão, nós vamos construir uma creche lá em cima. Tem muita frustração, mas também tem muita alegria. Quando a gente vê que as pessoas depositam na gente a esperança de um tempo diferente. E eu não vou baixar a guarda para isso não. Diante de cada frustração, eu fico mais forte para seguir em frente e buscar os objetivos que a gente pactuou com o povo de Caruaru. Olha, muito obrigado. Obrigado. Saúde,
e sabedoria. Viu? Obrigada a vocês, meninos. Obrigada. Obrigado, hein? Obrigado a todos aí que Obrigada participaram. ao Caruaru no Face, ao Todos que Prestígio, estavam conosco aí, muito a obrigado você, também. A nossa equipe, Brava Guerreira, aos vereadores, Leonardo, Converse Ricardo, mais, converse mais. Bruno e Lula. João, eu sou sua fã, você sabe disso. Eu quero agradecer àqueles que estão em casa ou no trabalho, onde quer que seja, com o Facebook ligado na gente. Agradecer a vocês pelo ano que passou, por toda credibilidade que vocês depositaram no nosso governo. Nós vamos continuar trabalhando e muito. É tempo de final de ano, de agradecimento, de reflexão sobre aquilo que não deu certo, para que a gente possa melhorar no ano que vem. E no ano que vem a gente poder fazer mais entregas de tanta coisa que a gente semeou nesse ano. Então, bom Natal a todos e um ano novo cheio de luz. Olha, terça-feira, o delegado Lessa, nessa mesma estrutura, parabéns ao pessoal, hein? Estrutura graúda aqui, estrutura graúda. O Caruaru não fez. Parabéns a todos, muito obrigado mesmo pela atenção, pela companhia até esse instante e até a terça-feira com mais uma entrevista desta série com personalidades da política de Caruaru. Grande abraço, boa noite, tchau.